E aí galera, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre um assunto que eu acho que é bem complicado para muita gente. Eu queria falar sobre meritocracia. Bye-bye. Oi. Por que eu quis falar sobre meritocracia hoje, né? Eu acho que a gente está num momento no Brasil que tem a esquerda muito de um lado, tem a direita muito do outro. Então a esquerda fala exatamente de defender o indivíduo, de dar oportunidades, de criar cotas, de fazer um monte de coisa aqui desse lado. E a direita fala aqui de outro, que todo mundo tem os mesmos direitos, que todo mundo tem as mesmas oportunidades, que ninguém é diferente de ninguém. Mas eu acho que na verdade existe o meio ali, né? Existe um meio muito claro que eu acho que é onde a gente deveria estar perseguindo. E por que eu estou dizendo isso? E antes que você já venha me detonar nos comentários aqui, e depois eu quero que na verdade você faça os comentários, se você concorda ou não concorda comigo. Mas eu estava vindo aqui pro escritório hoje e eu venho pro escritório geralmente ouvindo um podcast. E eu venho ouvindo um podcast com o Mike Tyson. Então você pensa, pô, podcast com o Mike Tyson? Então tem um cara que eu sempre escuto os podcasts dele, que chama Joe Rogan, e ele fez um podcast com o Mike Tyson, e assim, explodiu minha cabeça ouvir o Mike Tyson falar, né? Então, vamos colocar o que você pensa do Mike Tyson. Você pensa no cara que foi o campeão mundial de peso pesado mais jovem do mundo, que foi isso que ele foi. Cara que era imbatível, vocês lembram? Eu acho que ele fez um nocaute em 12 segundos, 13 segundos. O cara era simplesmente um animal. O cara era um animal. E ele foi aquela carreira fantástica até aquele episódio fatídico que ele mordeu a orelha do Holyfield, eu acho que foi alguma coisa assim. E aí a carreira dele foi declínio total. E depois ele fez filme, tatuou a cara, virou um cara totalmente bizarro. E é isso que a gente pensa do Mike Tyson, tá? Nesse podcast teve várias coisas que aconteceu que fez eu querer falar sobre meritocracia. Mike Tyson começou a fumar maconha com 10 anos. Tá? A mãe dele era alcoólatra, o pai dele era viciado. Ele estava em casa, a mãe dele queria que ele calasse a boca. O que a mãe dele fazia? Dava maconha para o moleque fumar, para o moleque ficar doidão e dormir. Com 10 anos de idade. Família pobre, mãe alcoólatra, pai viciado. Tá? Vamos continuar. 11 anos ele começou a usar ácido. 12 anos começou a cheirar cocaína. Esse é Mike Tyson. Durante a vida inteira dele, desde que ele nasceu, ele viveu num lar violento. O pai dele batia na mãe dele, as brigas em casa eram constantes, ele nunca teve um ambiente familiar propício para o próprio desenvolvimento. Então, todas as vezes que eu ouvi o Mike Tyson falar, eu falava, esse cara é meio burro, esse cara, sabe, aquela visão totalmente errada, né? E aí eu escutei esse podcast, hoje você entende porque o cara tem tanto problema. O cara viveu numa família que deu zero pra ele, que não deu nada pra ele, só deu problema pra cabeça dele. E aí de repente, com 18, 19 anos, o cara tem 100 milhões de dólares na conta. Então você pega um cara que nem o Justin Bieber, que teve a família inteira do lado dele, durante o crescimento dele, a fama dele, e o moleque é totalmente estragado, vamos colocar dessa forma. E aí você chega para um cara que não teve nada, uma família totalmente destruída, não teve apoio de ninguém e ficou milionário. Então o cara não tinha nada, de repente ele tem esse monte de dinheiro, é claro que ele vai fazer um monte de coisa errada. Ele começa a falar das loucuras que ele fazia, como por exemplo, comprou os 2 tigres. Ele comprou os 2 tigres para quê? Porque ele queria chamar atenção. E aí vai um monte de coisa que ele fala durante o podcast, que no fundo você dá muita risada, porque até o jeito que ele fala é esquisito, né? O jeito que o Mike Tyson fala é estranho, mas no fundo é triste. E aí por que eu falei tudo isso para falar da meritocracia? Deixa eu contar o caso do Edu. Eu nasci numa família de classe média, vamos colocar dessa forma. Meu pai era uma pessoa extremamente pobre, veio do interior do Nordeste, foi para São Paulo. Venceu na vida, conseguiu dar uma educação digna para mim. Estudei em colégio particular por boa parte da minha vida. Quando eu tinha ali 16, 17 anos, tá? Minha família passou por problemas financeiros e eu acabei decidindo não fazer faculdade. Eu decidi trabalhar com 18 anos de idade, ao invés de fazer faculdade.
Eu nunca fiz faculdade. Tudo que eu consegui na minha vida, consegui um emprego, depois outro emprego, e crescendo, vim aqui ser convidado para ir morar na França, ser convidado para ir morar para os Estados Unidos, recusar vir para os Estados Unidos, depois vim um ano depois. Tudo isso que aconteceu na minha vida, tudo, sem exceção, foi porque eu tive um preparo, tanto da minha família, de estar do meu lado, dos meus irmãos, de me dar apoio quando eu era criança, de ter uma família que sempre me amou, que me suportou, que me deu muita coisa, me deu muita tranquilidade. Durante toda a minha infância e minha adolescência, eu nunca pensei em problema. Eu comecei a ter algum problema na minha vida quando eu tinha ali 15, 16 anos, quando a situação financeira da minha família começou a ficar mais complicada. Mas até aquele momento, minha vida foi um grande passeio. Um grande passeio. Todos meus amigos tinham dinheiro, eu tive uma infância, uma adolescência fantástica, sempre que fiz tudo que eu queria, sempre tive meus pais ao meu lado, sempre. Quando eu tive 18 anos que eu comecei a trabalhar, que eu precisava, por exemplo, passar pelo começo da minha vida, que é difícil, que é você sair de casa, morava em Vinhedo, né, ir para São Paulo, morar em São Paulo, não sei o quê, eu tinha a minha irmã do meu lado. Eu fui morar com a minha irmã pagava basicamente todas as minhas contas. Minha irmã pagava apartamento, minha irmã pagava comida, eu só dormia lá e fazia uma coisinha ou outra para minha irmã, mas basicamente eu não pagava todas as contas, e o dinheiro que eu ganhava era para o meu próprio prazer, né? Assim, vamos colocar dessa forma. Quando eu comecei a ganhar mais dinheiro, que eu decidi que eu queria morar sozinho, eu saí da minha irmã, fui morar sozinho, e a vida foi indo, e eu cheguei aqui onde eu tô hoje. E aí você tá aí falando, não, mas isso é meritocracia. É meritocracia, eu consegui chegar aqui por causa do meu esforço pessoal, mas não é pura verdade, porque eu só cheguei aqui porque eu tive o apoio de toda a minha família, o apoio dos meus irmãos, da minha irmã, cara, meu irmão Júnior, meu irmão Ricardo, todos me ajudaram a vida inteira para eu chegar aqui onde eu tô hoje, tá? Imagina o Mike Tyson que não teve ninguém na vida dele. Todas as pessoas que estavam do lado dele, ou era para dar droga para ele, ou para fazer alguma coisa errada, ou para trazer violência para a vida dele. Você mora num bairro pobre, a violência faz parte da tua vida, e isso vai impactar a tua vida no futuro, né? E aí você pega e fala assim, o meu filho, o filho do Edu aqui vai ter uma vida melhor do que a que eu tive com os meus pais, porque ele vai ter mais oportunidades, porque ele está morando num país que tem muito mais oportunidades, ele vai ter mais educação. Eu passo muito mais tempo com ele do que meus pais conseguiam passar comigo. Então, o Arthur já está numa vantagem em cima de mim, né? Quando eu tinha lá os meus 18, 19 anos, que eu estava concorrendo a emprego com outras pessoas, corria com gente que estava fazendo FGV, com gente que estudou no Dante, no Porto Seguro a vida inteira, né, com gente que tinha a mãe, o pai do lado, ali morando em São Paulo do lado. Eu ia de ônibus para o trabalho, o cara ia de carro. Então, quer dizer, a vida nunca é justa do ponto de vista que todo mundo tem as mesmas oportunidades. As pessoas não têm as mesmas oportunidades, as pessoas não traçam o mesmo caminho. Meritocracia é uma palavra muito bonita que a gente fala, que todo mundo tem as mesmas oportunidades e que as pessoas podem ir com os próprios... com a própria vontade de executar as coisas, mas existem coisas ao seu redor que você nem sabe que impactam as oportunidades que você vai ter no futuro. Então dizer que meritocracia é simplesmente todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo direito, todo mundo tem a mesma oportunidade, não é verdade. A oportunidade que eu tive é diferente de alguém que mora, sei lá, no interior da Bahia, que fez um colégio público, que teve pouco acesso a informação. Aí você fala assim, não, mas agora tem internet, o cara tem acesso à mesma coisa. Na verdade não tem, por incrível que pareça. Mesmo com a internet e tudo mais, ele não se relaciona com o mesmo tipo de pessoas, ele não cria as mesmas conexões, ele não cria os mesmos contatos, ele não vai ter as mesmas oportunidades de emprego, e assim por diante, tá? Então, aí você fala assim, não, mas tem o Whindersson Nunes lá, que do meio do nada fez um vídeo na internet e ficou famoso. É um em 300 milhões de pessoas no Brasil, né? Então, assim, a meritocracia, se você distorce ela, você pega os exemplos de sucesso, a meritocracia é fantástica. Agora, quando você pega na média, isso não é uma realidade. Você acha que se eu tivesse nascido numa favela, meu pai e minha mãe me largassem numa creche,
a vida inteira, até eu ter, sei lá, 6, 7 anos, depois eu ia ficar sozinho com a vizinha ou com não sei quem. Eu teria chegado onde eu cheguei hoje? Muito provavelmente não. E assim, o exemplo do Mike Tyson para mim essa manhã foi que fez eu ter essa vontade de fazer esse vídeo. E não é só isso. Tem pessoas que tiveram muito mais oportunidades do que eu tive e não tiveram o resultado que eu tive no final, porque tomaram outras decisões na vida, no meio do caminho. E aí eu posso dar o exemplo da minha esposa. Minha esposa decidiu que, quando a gente foi ter o Arthur, que ela ia segurar a carreira dela, que ela não ia fazer nada, que ela ia ficar com o Arthur até o Arthur ter uma certa idade. E agora ela voltou a trabalhar, ela está correndo atrás da carreira dela e tudo mais. E eu estou fazendo o contrário. Eu virei para ela e falei assim, não importa o que você decidir. Se eu tiver que parar a minha carreira para você ter a chance de ter a tua carreira, quer dizer, eu não ser promovido, eu viajar menos, eu fazer menos coisas, para que ela tenha agora a chance dela de seguir a carreira dela, eu vou fazer. Porque no fundo, não é só a capacidade dela de fazer as coisas. Porque seria a meritocracia, né? A capacidade dela de fazer as coisas. Ao mesmo tempo, ela é mãe, ela tem que cuidar do Arthur, ela tem que fazer isso, ela tem que cuidar do marido dela, ela tem que fazer... Então, se eu não estou lá para apoiar ela, mesmo com toda essa vontade, com toda essa capacidade que ela tem de ter a meritocracia de crescer na vida, ela toma decisões na vida dela que coloca ela para trás. Então, nesse momento, eu falei para ela nos últimos dias, decide o que você quer da tua vida e a gente muda a nossa vida para você seguir o teu sonho. Porque meritocracia não é só você conseguir chegar sozinho, é você chegar lá em cima dos seus próprios escolhas, das suas próprias decisões, do seu próprio trabalho, mas o ambiente como um todo influencia na forma que você vai conseguir ou não chegar nesse resultado. Então, na verdade, eu queria que esse vídeo vocês pensassem muito sobre isso, porque assim, aquele cara ali, ele não cresce porque ele não quer, porque ele não se esforça, porque ele não isso, porque ele não aquilo. Você já parou para pensar o quanto essa pessoa tem que fazer para chegar no mesmo resultado que você tem que chegar? Talvez aquela pessoa mora a 5 minutos do escritório, talvez ela mora 3 horas no escritório. Talvez ela tenha um problema familiar, talvez a mãe dela está doente, talvez... Então assim, tente entender a realidade do outro ao invés de só criticar, né? Eu tive muita oportunidade na minha vida. A minha vida como um todo foi uma vida fácil comparada à vida de muita gente. Então eu cheguei aqui por causa dos meus méritos. Tudo bem, fantástico. Mas muito do que eu tive foi porque alguém fez para mim. Meu pai me deu uma educação, minha mãe me deu amor, minha mãe me alimentou, minha mãe fez isso para mim, meus irmãos fez aquilo. Eu tive pessoas na minha carreira, tive chefes, tive companheiros de trabalho que me ajudaram a vida inteira para chegar onde eu cheguei hoje. Então, meritocracia é muito bonito de se falar, mas a realidade é que muita coisa que você faz na tua vida para você crescer não depende só de você. Depende do ambiente, das pessoas, do momento que você está. Então, pense um pouco nisso. Quando você for criticar alguém que aquela pessoa não chegou no mesmo resultado, tenta entender o lado dela. E o mais importante, se você está tentando buscar alguma coisa e você está tendo dificuldade, tenta entender ao teu redor o que está errado, o que você pode melhorar ao teu redor para você ter uma vida mais saudável, mentalmente falando, economicamente falando, para você conseguir perseguir esse teu sonho. Porque eu acho realmente que muito do que a gente faz, muitas das nossas escolhas tem a ver com a gente, e a gente pode mudar isso e pode ajudar essa meritocracia realmente a acontecer, mas tem coisa que está fora do nosso controle. Então, de verdade, tente entender a realidade do outro antes de criticar. Então, se você está do lado de cá, como eu falei no começo, que fala que todo mundo tem a mesma oportunidade, pare e pense que não é verdade, as pessoas não têm a mesma oportunidade. E se você acha que está do lado de cá, que acha que você é vítima de tudo, também não é. Tem um monte de coisa que você pode mudar na tua vida, que você pode correr atrás, você pode fazer acontecer sem se sentir vítima do que está acontecendo. Você pode fazer muita coisa, até um certo limite, mas você pode fazer muita coisa. Então pense um pouco nisso, corra atrás dos seus sonhos. Eu consegui chegar aqui através de muito do meu esforço, das pessoas que estavam ao meu redor. Às vezes a gente faz escolhas erradas até das pessoas que a gente anda no nosso dia a dia, que botam a gente para baixo. Então,
Por mais que você ame alguém, tem pessoas que são tóxicas, né? Tem situações que são tóxicas, tem ambientes que são tóxicos. Então pense um pouco nisso, tenta mudar a tua realidade para você conseguir perseguir o teu sonho, tá bom? É isso aí, pessoal. Queria que vocês pensassem um pouco sobre isso. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Aside from my soul.